Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, novos tempos, novas soluções. A semana passou depressa e a gente já está de volta trazendo o melhor do agronegócio para você. E eu duvido você não se encantar com os assuntos de hoje. Confira só! As dicas para colher o café com mais eficiência. Como deixar o pintinho relax e bem cuidado. O potencial do cultivo de gergelim. E o morango que dura mais depois de colhido. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Maio marca o início da colheita do café na região de Minas Gerais. Por isso, os técnicos da EPAMIG dão dicas valiosas de como tirar o melhor proveito da produção dessa cultura tão importante. Queridinho de todo brasileiro, o café é uma unanimidade nacional. Maior produtor mundial do fruto, o Brasil começa este mês a colheita 2024 e quem dá o pontapé inicial é o estado de Minas Gerais. Para garantir o melhor aproveitamento da lavoura, a pesquisadora da EPAMIG dá algumas dicas valiosas que devem ser seguidas para aumentar a eficiência do processo de colheita. Preparativos para a colheita do café. Um momento importante para os cafeicultores. É a época de colher os frutos do trabalho realizado durante todo o ano. Também uma época difícil, trabalhosa, então é importante um bom planejamento para ter menos imprevistos possíveis. Então, algumas atividades que o produtor já deve estar realizando para ter uma colheita de sucesso, né? Então, primeiro é a arruação de suas lavouras, que consiste na limpeza abaixo da saia do cafeeiro, retirando o excesso de folhas, galhos, mas também tomando bastante cuidado para não retirar excesso de terra e danificar as raízes do cafeeiro. Uma outra atividade é a contratação do safrista, a mão de obra, quem irá colher o seu café, ou o aluguel das colhedoras, se for o caso. E quem tiver sua própria colhedora, ela também já deve ter passado por uma boa revisão. O produtor deve estar atento e monitorar a lavoura constantemente para determinar o momento certo da colheita. Ano passado tivemos floradas muito cedo. Então, atenção à maturação adiantada que tem ocorrido na maioria das propriedades. Produtor, rode suas lavouras para verificar os talhões que estão mais adiantados ou atrasados para já programar e fazer o escalonamento da colheita. Tentar colher primeiro as lavouras mais novas ou lavouras que estão pensando em podar, para não atrasar essa atividade. Outro ponto importantíssimo é verificar toda a sua infraestrutura, terreiros, maquinários, tulhas, lavadores, secadores de café. Tudo deve ser passado por uma rigorosa limpeza, principalmente as tulhas, que é onde o café vai ficar armazenado. Também os terreiros, que ao longo do ano é utilizado em outras atividades. Então, se possível, deve ser varrido, lavado e cercado se houver necessidade. Verificar as estradas, carreadores, se estão em bom estado para trafegar. Outro ponto importante a ser levado em conta é o cuidado na preservação da lavoura. Mantê-la em boas condições após o processo de colheita
vai garantir uma safra melhor no ano seguinte. Peçam a seus safristas terem bastante cuidado no momento da colheita. Nós estamos na safra de 2024, mas não podemos esquecer que as plantas já estão com um crescimento de ramos para produzirem em 2025. Então é importante que elas estragam o menos possível. E como última dica e lembrete, queria comentar sobre as análises de solo. Agora tende a ser uma época mais tranquila. Os produtores estão se preparando para iniciar a colheita, então, para aqueles que já fizeram a última adubação há mais de 30 dias, aproveitem para tirar as amostras de solo antes de iniciar a colheita. Essa época, os laboratórios estão mais vazios e tudo flui com mais tranquilidade. Uma granja especializada na produção de pintinhos tem no bem-estar animal e na biosseguridade os pilares do seu projeto. Os bons resultados saltam aos olhos. Clima controlado, alimentação balanceada, com muita tecnologia e biosseguridade. É isso que engloba o bem-estar animal de uma produção aviária industrial. São nestes galpões que os pintinhos crescem, ganham peso, encorpam e são vendidos para o mercado consumidor. O produtor hoje tem um comprometimento muito grande, né, em produzir o alimento com segurança. Então, desde os funcionários, né, com a troca de bota, que quando ele está na área suja, que a gente chama, que é fora do galpão, ele utiliza uma bota, e quando ele entra no galpão, ele utiliza uma outra bota, para a gente evitar, né, algum tipo de contaminação que exista do meio externo com o meio interno. Existe também um arcolúvio, que tem desinfetantes e a água que lavam os veículos que entram. Então o caminhão de ração que vem aqui para abastecer o silo, ele passa por esse banho, né, para também a gente fazer essa desinfecção. O núcleo todo das granjas é cercado com uma cerca para evitar que outros animais ou algum outro tipo de coisas que são fora da produção entrem para dentro, né? Então quando as aves também saem para abate, toda a infraestrutura é lavada com detergente, com desinfetante, para que isso garanta, sim, né, um ambiente com qualidade de ar. A gente também trata a água com cloro, né, para também ter a qualidade de água e garantir, sim, a biosseguridade na prevenção de doenças para essas aves. No sítio, a produtora usa dois tipos de galpões, chamados de Dark e White House. No Dark, como o próprio nome diz, a iluminação é mais baixa e tem a temperatura um pouco mais elevada. Quais são as diferenças e por que tem esses dois tipos de galpões? Sim, a infraestrutura ela vem se modernizando com uma velocidade muito rápida na avicultura, né? Então aqui a gente começou a fazer alguns testes de tecnologia. Hoje a avicultura ela conta com tecnologia desde balancear, né, a ração com a nutrição de precisão, modelagem nutricional. Nós temos também essa parte da ambiência, que é o que constrói muito esse conforto para a ave poder comer, né, de forma no ambiente agradável. Então o Dark House, que é esse ambiente escuro, onde as cortinas são negras e a luz é um pouco mais dimerizável, baixa, é para trazer tranquilidade para essa ave. Então vocês podem ver que elas dormem, elas estão confortáveis, né, com a temperatura. Hoje nós estamos com aves de 6 dias, com 32 graus aqui dentro. Elas estão tranquilas, elas comem e dormem para ganhar o peso adequado para a idade delas, né? O White House, ele já tem um outro tipo de conceito. Ele tem as cortinas brancas, onde traz mais luminosidade, então você economiza um pouco também com energia elétrica. E pela glândula pineal da ave, que é onde ela absorve mais a luminosidade, ele come mais, né? Então a gente quer que essa ave, ela aumente a sua produtividade, então ela come mais
é um ambiente também agradável, né, por causa da ambiência, mas são 2 métodos diferentes, onde a gente foca na produtividade animal, para que ele chegue aí nos seus 40, 41 dias, e em torno aí de 3,1 kg, 3,2 kg, dependendo da linhagem e dependendo aí do manejo. Isso tudo é bem-estar animal, né? Questão de vacinação. A vacinação direto no ovo. O que isso impacta nesse bem-estar animal e, claro, que isso impacta nesse peso final da granja. Sim, a vacinação é um dos passos muito importantes, porque a ave, ela chega para nós aqui no campo já praticamente pronta e prevenida para os desafios que ela vai encontrar, né? Porque a gente está em constante contato com micro-organismos de forma geral. Então, a vacinação em ovo, ela já antecipa, né, que essa imunidade fique mais preparada. E através dos programas vacinais frente às doenças mais comuns, né, no Brasil, a gente consegue sim com que a ave responda melhor a campo através de uma doença de bronquite ou um gumboro, né? Então, hoje o programa vacinal bem completo é muito enriquecedor para nós produtores. Nesse galpão aqui, quantos pintinhos nós temos? Esse galpão ele tem 165 metros de comprimento, por 18 de largura, e ele está alojando em torno aí de 14 aves por metro quadrado. Aloja em torno de 41.500 aves aqui dentro desse espaço. E no sítio são 4 galpões? Correto, são 4 galpões, onde no total são 165 mil aves alojadas. Vocês têm uma questão interessante que é todos chegam juntos e todos saem juntos. Isso é bem diferente. Como que funciona e por que vocês adotam esse método? Esse método também está dentro, né, da corrente da biosseguridade, porque a gente prepara, né, esse ambiente, lavando as granjas, trocando a cama, né, que eles ficam, e todos dentro, então todo mundo chega na mesma idade, com tudo limpo, arrumado, e aí todos saem na mesma idade, né, para o abate, e aí se prepara um novo ciclo, né, com a limpeza, tudo de novo para preparar o novo pintinho que vai chegar. Então é um controle de biosseguridade para que a gente tenha um manejo adequado da limpeza dos galpões. Outra coisa que chama bastante atenção é que água e ração está à disposição aqui dos pintinhos, o que isso interfere positivamente no peso final dessa ave. Sim. E qual que é essa estrutura de alimentação que vocês têm aqui, que é toda tecnológica? Isso, a gente conta com 2 silos, né, onde um silo participa principalmente da ração inicial, pré-inicial e inicial, e o outro silo para diferenciar, né, as rações e as composições que existem na ração para ração final, que é sem nenhum tipo de resíduo. Então, nós temos os comedouros automáticos, né, e temos os bebedouros nipple. Então, é feito um cálculo, né, essas aves aqui, elas têm facilmente pratos sobrando de bebedouro e comedouro, para que todos cheguem facilmente a beber e comer água, e beber água, né, que é o que a gente quer, né, que essa ave chegue no máximo potencial genético que ela tem. E como dá para ver aqui na mão dela, é todo mundo muito tranquilo, todo mundo muito quentinho. Muito legal, a ave, ela vem do produtor com muito bem-estar animal, a gente cria isso aqui com muito engajamento, com muito compromisso, porque realmente a gente tem muito orgulho de alimentar o Brasil e o mundo, né? A nossa carne vai para muitos lugares e eu acho que isso é uma riqueza muito grande, né, da gente entregar esse legado para a população, que é entregar a vida, né, entregar comida, né? Então, o produtor hoje, ele faz por paixão. Marcela, aqui na White House também são 41 mil pintinhos. Como que funciona o ciclo dessa produção e também a questão do vazio sanitário? Bom, então de maneira geral, essas aves vão ficar aqui dentro do aviário por aproximadamente 40 a 42 dias de vida, né? E daqui elas serão encaminhadas para o abate. Esse peso por volta dos 42 dias, em torno de 3 quilos mais ou menos, tá? E aí depois é muito importante a gente ter um intervalo entre lotes, né? Que é o que a gente chama de vazio sanitário. Nesse vazio a gente vai tomar alguns cuidados com essa cama, com o ambiente, para então receber um novo lote de 41 mil pintinhos também de um dia de vida.
A cada 60 dias, mais ou menos, um ciclo completo. Exatamente. A cada 60 dias, de maneira geral, a gente sempre busca atender o mercado, tá? Então tem mercados que às vezes vão precisar de um frango um pouco mais leve, vai sair um pouquinho antes de 42 dias, ou alguns mercados um frango mais pesado para corte, sai um pouco mais tardio, mas em média a gente pode colocar isso, 40, 42 dias de criação, mais 15 dias de intervalo, 60 dias esse ciclo todo. Nessa nossa conta média, 6 ciclos por ano. Esse é um número que suporta hoje a necessidade do mercado e é um bom número para o produtor ter ganhos também? É um bom número para o produtor ter ganhos. A gente só tem que lembrar sempre que é mais importante a gente tirar um lote de boa qualidade do que muitos lotes por ano, né? Então a conta tem que ser feita anual para a gente ver realmente quanto que está entrando aí na receita desse produtor. Mas é uma boa quantidade, né? 5 lotes e meio, 6 lotes aí ao longo de um ano. Vai dar uma boa renda e a gente consegue atender o mercado. Pensando numa produção como essa, industrial, quais são as principais doenças e, em cima disso, os principais manejos que os avicultores têm que ter para não ter nenhuma dor de cabeça? Bom, pensando primeiramente nos manejos, ponto-chave, biosseguridade, né? E geralmente a gente fala que biosseguridade ela é formada por uma série de elos, né? Uma série de pontos. As principais doenças que podem estar envolvidas aqui, que a gente vai utilizar as vacinas para proteger essas aves, são a doença de Marek, que é uma vacina obrigatória, né? Essa ave já tem que sair do incubatório vacinado contra essa doença. E, além disso, o programa vacinal pode mudar um pouco, dependendo da região do país, mas de maneira geral a gente protege contra uma doença de gumboro, doenças respiratórias como Newcastle e bronquite também. Em alguns lugares, doenças de pele, que a gente chama de bolba aviária também, pode ser uma vacina utilizada nas criações. Tem um detalhe que é curioso e interessante e quem é atento aos detalhes pode até ter percebido. Todos os comedouros e bebedouros, tanto da White quanto da Dark House, têm a coloração vermelha e amarela. Mas isso não é à toa. Tem um porquê, né, Marcela? Tem um porquê. Os pintinhos eles são capazes de enxergar as cores, né? E o vermelho chama muita atenção das aves. Então você pode perceber que a beiradinha dos comedouros, né, os bebedouros, as tacinhas do nipple, todas elas são vermelhas. Então isso vai atrair a ave para que ela consiga achar facilmente, comer e beber, né, o tanto que ela realmente precisa. Então tem um fundamento essa coloração. Agora, uma questão que traz uma certa polêmica, mas é importante de ser falada, é a questão dos hormônios, né? Ainda tem muito esta questão do mito de frango com hormônio. Isso existe no Brasil? Isso não existe, né? A utilização de hormônios ela é proibida e não seria nem viável dentro de uma produção de aves hoje. A gente consegue realmente fazer com que o frango chegue aí aos seus 3 quilos mais ou menos com 40, 42 dias, porque a gente tem uma genética muito valiosa, né? Foi feito um desenvolvimento genético aí ao longo dos últimos anos para que a gente chegasse a isso. E além disso, tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Uma ambiência, ou seja, temperatura, qualidade de ar, velocidade de ar, umidade adequadas, uma ração de qualidade muito bem balanceada e qualidade de água, né? Um bom manejo, né? Essas aves estão em conforto aqui dentro. Isso, junto com a genética, é claro, o fator principal, faz com que elas consigam atingir esse peso, né? Esse bom ganho de peso. O hormônio realmente não é utilizado, não existe na carne de frango. E há uma fiscalização pesada em cima disso, né? Com certeza, né? Existe toda uma fiscalização. As nossas embalagens vem escrito, né? Carne sem hormônio, justamente aí como toda carne produzida no território nacional. Então a gente sabe que é proibido e existe uma fiscalização e realmente a gente não pode utilizar. Existem alguns aditivos que são colocados na ração, como probióticos, prebióticos, acidificantes, né, que vão auxiliar na qualidade intestinal dessa ave para que ela possa absorver melhor os nutrientes, né, e aí se desenvolver bem. Mas isso não tem nada a ver com hormônio. Trabalhando com um sistema de integração, o mercado comprador das aves do sítio é diverso. E o carro-chefe do negócio está na exportação. O mercado da África, Oriente Médio também tem bastante coisa. Então tem mercado interno também, que são cortes, né? E coxa, sobrecoxa, peito. E também o frango de padaria, né? Que é um frango um pouco menor. Por ano, quantas cabeças são produzidas aqui no sítio? A gente faz 6 lotes no ano, né, em torno de 160 mil aves por lote, então a gente entrega em torno de 960 mil aves no ano. Agora, você falou da exportação, então, claro que vocês acham importante esse papel do Brasil nesse cenário. Como que está
essa realidade brasileira na avicultura vista com os olhos da exportação? Eu acho que o Brasil é a bola da vez, né? Porque nós temos know-how de produzir frango, né? Carne de qualidade, com alta produtividade. Nós temos espaço, nós temos principalmente água, né? Que é um dos fatores primordiais para a criação. E então a gente tem capacidade sim de aumentar o nosso alojamento e produzir mais para exportação. Então assim, a carne do Brasil é segura e muito bem vista para outros mercados. Formada em medicina veterinária e com o sonho de ser produtora, Lucielma, há 15 anos, investiu no sítio Canaã, seu primeiro empreendimento, que também conta com 4 granjas, sendo 2 convencionais e 2 com pressão negativa. E ali foi onde que a gente desenvolveu cada vez mais, tanto as técnicas para aumentar a produtividade, quanto também o trabalho de desenvolver pessoas, né? Então hoje os nossos funcionários, eles fazem parte da nossa família e aí, o nosso propósito maior é produzir alimento. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma espécie de película protetora natural que praticamente dobra o tempo de vida do morango entre a colheita e o consumo. Já imaginou um morango que durasse mais tempo na geladeira? Bom, né? Pois foi exatamente isso que os pesquisadores da Embrapa Instrumentação buscaram. E acredite, obtiveram resultados animadores. Morangos são frutos muito apreciados por brasileiros, extremamente perecíveis, uma vida útil, que a gente chama de pós-colheita, uma vida de prateleira no Brasil muito curta, porque eles são muito dependentes de temperatura. Uma alternativa de baixo custo é o uso de revestimentos comestíveis que prolonga a vida pós-colheita. Nesses estudos, no caso do morango em específico, nós observamos um aumento de 1 semana nessa vida de prateleira. Usualmente, você tem o morango com cerca de 6 dias desde a colheita até ser consumido. É o tempo máximo nas condições brasileiras. Com o uso de revestimento, você consegue um adicional de 1 semana de vida útil desse produto. Esse foi um trabalho que foi realizado em laboratório, então uma prova de conceito já comprovada. Temos ganhos significativos na qualidade, na conservação da qualidade do morango, e agora o próximo passo é o desenvolvimento dele a nível de escala comercial e industrial. A película protetora foi desenvolvida apenas com produtos naturais, garantindo a segurança e a saúde dos consumidores do fruto. O revestimento ele foi produzido utilizando apenas compostos de origem vegetal. Nós utilizamos em sua formulação a cera de carnaúba, nós utilizamos também o amido de araruta e usamos cristais de celulose. Como agentes antimicrobianos, nós utilizamos os óleos essenciais de hortelã verde e também o óleo essencial de palma rosa. Aqui a gente pode observar que o fruto revestido, aqui à minha esquerda, em comparação com o fruto não revestido, ele apresenta um maior brilho. E de maneira geral, o que nós observamos com os resultados é que os morangos recobertos com revestimento, eles apresentaram uma maior conservação e uma melhoria aí na sua qualidade, principalmente nos compostos nutricionais. A cultura do gergelim vem crescendo a cada dia e encontrou no estado do Mato Grosso as condições ideais para se expandir cada vez mais. O que seria do nosso hambúrguer se não fosse aquele toque especial do gergelim em cima, não é mesmo? Pois essa é uma cultura que vem crescendo bastante no mundo inteiro e tem na região centro-oeste do país
um lugar especialmente favorável para o seu crescimento. Atenta a isso, uma pesquisadora da Embrapa Agrosilva e Pastoril desenvolveu um projeto que estabelece índices técnicos para o sistema de produção de gergelim, na região norte de Mato Grosso. O objetivo do projeto é avaliar índices técnicos para a viabilização da expansão da área de produção do gergelim no estado. A cultura do gergelim tem crescido bastante, tanto a nível mundial quanto nacional. Observamos que o estado do Mato Grosso é o estado que concentra a maior produção nacional, cerca de 60% da produção no Brasil é concentrada na região, inclusive, do município de Canarana, no Vale do Araguaia. E observamos também que existe uma tendência de aumento pela procura do grão a nível mundial. E isso favorece as exportações e toda essa demanda ela é direcionada para o estado do Mato Grosso porque é um estado que tem potencial de expansão da área agrícola. Os resultados permitiram a obtenção de uma série de parâmetros que vão ajudar os produtores a tirar melhor proveito da cultura, tanto em qualidade como em produtividade. Bem, nós tivemos a execução de diversas atividades no projeto com o objetivo de atender essas informações que foram demandadas pelo setor produtivo. São informações sobre os aspectos fitotécnicos da cultura. Então, podemos elencar algumas das informações obtidas, como, por exemplo, a parte de densidade de plantio. Nós recomendamos que se faça um plantio acima de 6 kg por hectare, para evitar a competição da cultura com as plantas daninhas. Espaçamentos entre linha acima de 0,45, também observamos que foram os melhores resultados, para que se evitasse também a competição pelas plantas daninhas. Em relação à seletividade de herbicidas, também foi uma outra informação interessante e muito importante em relação ao estabelecimento da cultura nos primeiros 30 dias. Então, observamos que o trifuralin foi um herbicida com maior seletividade, assim como o prometrin também. Nós observamos maior seletividade de pré e pós-emergência. E observamos também o desempenho das cultivares frente a esses herbicidas. Então, nós observamos que as cultivares Anaí e Treble foram as cultivares com os melhores resultados, observando maior tolerância aos herbicidas avaliados. E também observamos que não houve ocorrência de doenças. Por ser uma região nova de plantio, nós não observamos a ocorrência de nenhuma doença, e isso é um ponto extremamente favorável. Trabalho feito, o grande desafio agora é levar este conhecimento a um número cada vez maior de potenciais produtores de gergelim. O nosso plano é divulgar os nossos resultados na mídia, por meio de vídeos, entrevistas. Também temos o propósito de publicar nossos dados, tanto em publicações técnicas quanto científicas. Mas vemos que, como é um projeto muito aplicado, muito direcionado para o setor produtivo, as publicações técnicas já terão um peso maior e daremos mais relevância a essas publicações. Esse projeto é o primeiro projeto coordenado pela nossa unidade, aqui a Embrapa Agrosilva e Pastoril. Nós tivemos o objetivo com esse projeto de formar uma equipe de trabalho, iniciar uma linha de pesquisa e percebemos que conseguimos alcançar esse objetivo e como desdobramento desse primeiro projeto nós temos o objetivo de continuar essa linha de pesquisa com a equipe, fortalecer a equipe que foi criada, desdobrar as atividades que foram desenvolvidas, aprofundando as informações, avaliando mais produtos, avaliando mais cultivares. Temos, inclusive, o planejamento de, na próxima safra agrícola, avaliar novos genótipos que virão da Embrapa Algodão. Nós participamos do projeto de melhoramento juntamente com a Embrapa Algodão. E também nós temos como objetivo uma maior proximidade com o setor produtivo para ficar atento às demandas que surgirão no futuro. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem!